Olá, iremos apresentar o trabalho da disciplina de Ensino da Língua Portuguesa 1, com a temática Ortografia em Sala de Aula. Ficamos com o grupo 1, a norma ortográfica do português, o que, para que serve e como está organizada. A norma ortográfica baseia-se numa normatização da escrita da palavra, ou seja, é um conjunto de regras. A norma ortográfica é uma convenção social, norma essa que é necessária para superar as limitações da notação alfabética, onde precisa ser tratada como objeto do conhecimento de si. A norma tem suas regras e pode ser assimilada pela compreensão, fazendo elo com outras palavras de grafia similar até atingir a escrita correta. A ortografia é uma convenção social, pois a sua criação facilita a comunicação da escrita. No caso do português, demorou muito para se fixar uma convenção ortográfica pelos usuários da língua, podendo-se notar que até os dias atuais alguns possuem dificuldade pela diferença do modo que se notam certas palavras no português, aqui no Brasil e em outros países que a língua oficial também é o português. A ortografia busca e define critérios para fixar uma escrita convencional, e é em si uma disputa com diferentes perspectivas. De um lado, defende-se o respeito ao princípio fonológico, por outro, defendendo que a palavra originária de outra língua preserve as grafias de sua língua original. Como a ortografia precisa ser vista como resultado de uma convenção arbitrária e negociável, no decorrer da história, a evolução das normas ortográficas incorporou o respeito aos princípios fonológicos, juntamente com a preservação da grafia das palavras originárias de outras línguas, incorporando também as formas escritas que se fazem pela tradição de uso. A norma ortográfica se faz necessária por incluir regras e irregularidades, facilitando assim a escrita e o entendimento das palavras. As palavras da língua portuguesa sempre terão pronúncias diversas, como por exemplo, paz e país, onde a gente vê a diferença no acento. Na língua portuguesa, os sons das palavras e das escritas são diferentes, pois não se limitam à dimensão sonora ou fonológica, sendo assim, tendo como formas de escritas, como exemplo, coco e cocô, são escritas igualmente, tendo como única diferença entre elas o acento gráfico. A ortografia se constitui ao longo do tempo com os modos de ensino que se modifica e cresce. A cada instante para melhor compreensão e conhecimento da forma como se escreve e lê. Assim o indivíduo compreende a forma ortográfica. É imprescindível a atenção na pauta sonora das palavras, ou seja, ficando alerta para não colocar mais letras nas sílabas do que são pronunciadas. A norma ortográfica é complexa e assim como ela cria possibilidades, ela também impõe restrições ao sistema ortográfico. A norma ortográfica inclui tanto casos regulares como irregulares, tendo em vista que a ortografia não se constitui ao longo do sistema notacional, como o da escrita alfabética, mas sim uma norma respeitando as propriedades existentes. É de grande importância que a escola ensine de forma sistemática, por objetos de conhecimento, seja ele normativo, convencional ou prescritivo, para que de fato a criança se torne autônoma da escrita. É primordial que o docente intensifique a organização do objeto de conhecimento, onde irá reconstruir a nossa ortografia. A organização da nossa ortografia do português, regularidades e irregularidades. Como foi visto no conteúdo mediante a exemplificação, referente à ortografia, sua forma de escrita como majestade, escrita com J, e bichinho, escrito com X, sem os dígrafos NH e CH. Assim, é preciso interpretar os diferentes erros com o uso do G e J, e o X nas palavras com dígrafo.
como também, né, o som do I no final, né, que em algumas palavras, como majestade, no caso que temos DE no final, só que esse L tem som de I. Assim, é preciso explorar casos em que diferentes grafemas disputam a notação da sequência sonora, como é o caso em palavras escritas com R e RR. A nossa língua ela contém tanto os aspectos regulares como os irregulares, que temos que memorizar. As regularidades diretas são aqueles em que o grafema apresenta o mesmo som, independentemente da posição em que apareça nas palavras. São os casos dos grafemas F, V, T, D, P e B. Essas regularidades são assim nomeadas porque existe, nesses casos, uma relação direta entre letra e som. Cada letra possui apenas um som, e cada som ele pode ser notado com uma letra, apesar das similaridades sonoras existentes entre os pares, que são o PB, TD e FV. Alguns exemplos do PB podem ser pato, bato, do TD, tata, data, e do FV, faca, vaca, ou até mesmo foto e voto. As regras chamadas de contextuais desde 1980 implicam levar em conta a posição da correspondência fonográfica da palavra a fim de saber qual é a letra que está correta. No contexto de significação, deve ser observada os grafemas que antecedem ou acontecem após a correspondência fonográfica da palavra em questão, a posição em que a correspondência fonográfica ocorre no conjunto da palavra e a tonicidade da correspondência som-grafia no estudo da palavra. Alguns dos principais exemplos das regularidades contextuais são o uso do C e QU, do Z em início de palavras, com o som de Z, o emprego do G e de GU, entre outros. As regularidades morfossintáticas são grupos de regras da nossa ortografia que precisam de mais atenção nas unidades maiores do interior da palavra, focalizando nas características gramaticais a partir de suas regras. Podemos citar como exemplo o emprego do R nas formas verbais do infinitivo, que temos a não pronunciar. O emprego do U nas flexões verbais do passado perfeito do indicativo, ou seja, percebe-se que a regularidade morfossintática envolve morfemas que aparecem na formação de palavras por derivação lexical. Irregularidades. É preciso reconhecer que há inúmeros casos de irregularidades. Essas correspondências som-grafia, que não podem ser exemplificadas por regras, foram assim fixadas porque se levou em conta a etimologia das palavras. Impossível não ter dúvidas sobre a ortografia de palavras raras que pouco lemos e escrevemos. É preciso entender que o aprendiz iniciante cometerá erro na escrita, até porque o adulto letrado tem um amplo léxico mental, como um dicionário na cabeça, onde as palavras aparecem isoladas uma das outras. A ortografia é uma convenção, uma investigação histórica necessária para suprir limitações da notação alfabética e que constitui em si um objeto de conhecimento. É de suma importância que o docente possa identificar as regularidades e os casos irregulares da nossa norma, assim podendo planejar atividades e sequências didáticas diferentes, que se adequem às necessidades apresentadas pelo alunado. O aprendiz precisa ser ajudado a tomar consciência das peculiaridades do objeto que está aprendendo.